O dia 1º de julho tá chegando e muita coisa vai ficar bagunçada aí nessa abertura da pós-temporada da NBA, abertura das negociações para a temporada 2019-2020 e as sequentes do melhor basquetebol do mundo. É isso que eu vim conversar com vocês hoje aqui no Basquetebol Boletim. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim. Lembrando que agora a nossa grade mudou, nós temos vídeos às segundas, quartas e sextas, ou seja, vídeo 3 vezes por semana para vocês aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Mas bora lá para nossa resenha de hoje aí, para essa conversa sobre o melhor basquetebol do mundo. Afinal, 1º de julho tá chegando e é a abertura das negociações após temporada da NBA. Antes de explicar o que vai acontecer, é importante a gente entender que o porquê que esse 1º de julho é tão esperado. É porque os contratos da NBA, eles vencem no dia 30, no último dia de junho. Junho vai a 30 ou 31? Sim. Enfim, os contratos vencem no final de junho, então o dia 1º é o primeiro dia onde eles podem começar as negociações por conta de teto salarial. Se vocês acompanharam a NBA até agora, por exemplo, a troca do Anthony Davis já é uma troca que aconteceu, porque aí tem essa liberação de jogadores para lá, para cá, essa coisa assim, então eles não mexem diretamente no teto salarial da franquia, né? Já que as trocas, como eu já expliquei num vídeo anterior falando das trocas da NBA, essas trocas elas vão de acordo com o valor de mercado dos seus ativos. Então, se eu tenho um jogador que vale, que eu pago 10 milhões de dólares por ano, eu pretendo trocar aí 2 que valem 5, por exemplo, ou 3 que valham 3.300. É sempre perto dos valores para não influenciar aí o teto salarial das franquias, a não ser que a minha franquia tenha teto disponível aí para gastar tranquilamente, então eu não me preocupo muito com isso, o que é muito difícil de acontecer. Para todo mundo que vem me perguntando sobre as trocas, como é que vai ficar esse começo de pós-temporada, eu sempre falo que tem 3 franquias, agora 3, né, que vão mexer muito com o mercado, porque a maioria das trocas, das especulações, elas acabam girando em torno dessas 3 franquias, e a primeira delas é o Golden State Warriors. Ah, mas por que o Golden? O Golden, ele terminou essa temporada 2018-2019, em vias de perder aí algumas das suas peças, porque o DeMarcus Cousins tinha um contrato de 1 ano, então ele é agente livre. O Kevin Durant e o Klay Thompson estão em final de contrato, então eles vão virar agentes livres, e aí com isso o Golden State Warriors acaba tendo espaço na folha salarial, mas aí tinham aqueles boatos que diziam que o Kevin Durant só queria ficar se tivesse um contrato super máximo, o Klay Thompson também ia ter um contrato super máximo ou máximo, e aí nisso o Golden State Warriors não iria ter dinheiro para pagar 2 super máximos ou 2 máximos, como se fosse o caso. Então tinham aquelas especulações que o Kevin Durant iria para Nova York, o Kevin Durant iria para Los Angeles, o Klay Thompson iria para Los Angeles, enfim, tem essas especulações sobre o mercado, o que é muito interessante. Porém, a temporada acabou e ficou aquela coisa engasgada no Golden State Warriors. Eles ficaram com essa sensação de, não, dava para fazer mais e tal. E aí, agora não se sabe, né, o que vai acontecer. Porque até então, o New York Knicks sempre apareceu nas especulações quando se diziam sobre o Kevin Durant. No começo falava do Lakers, mas depois de umas falas do Kevin Durant, essa chance de ir para o Lakers aparentemente sumiu. O Klay Thompson também era um jogador que vira e mexe tinha o seu nome vinculado ao Los Angeles Lakers na próxima temporada. Agora também não se sabe mais o que vai acontecer. O pai do Klay Thompson disse que ele continua no Golden State, ou melhor, no São Francisco, né, que a franquia vai se mudar ali para São Francisco na próxima temporada. O Kevin Durant tá nessa de vai ou não vai, ninguém falou mais nada. O DeMarcus Cousins é o único que ninguém tem especulado muita coisa, ele tinha esse contrato de veterano, então não é nada que vá fazer muita diferença no jogo do Warriors. O Warriors só precisava ali de um pivôzão que fizesse o trabalho sujo, ele chegou para isso, jogou ali metade da temporada, entrou nas finais e é isso, o primeiro playoff da carreira
do DeMarcus Cousins. Essa semana, em um grupo do WhatsApp que eu participo, que discute a NBA, apareceu uma imagem que supostamente era da Sport Illustrated. Eu digo supostamente porque eu procurei lá e não achei a fonte para ver se era uma entrevista inteira falando sobre isso, mas na imagem tinha a foto do Andre Iguodala e, entre aspas, estava escrito: desculpe, mas ninguém vai para o Knicks. Então isso pode ser o Andre Iguodala falando por falar, como pode ser aí indício do Andre Iguodala já dando a entender que os jogadores se uniram, se fecharam ali e devem ficar para a próxima temporada da NBA, o que seria muito interessante. E também é o que acabam, as pessoas estão discutindo um pouco pelo Twitter nos Estados Unidos, até alguns perfis aqui, alguns perfis de fãs no Brasil também tem falado nisso. O Relâmpago Marquinhos também comentou sobre isso na live que nós fizemos no Live College BR, que existe aí essa coisa de engasgada de não ganhamos o título, e ainda na gringa eles falam alguma coisa sobre o Kevin Durant como o Klay Thompson renovarem, e aí por um contrato menor, já que os dois estão lesionados. E aí existe a possibilidade, sim, do Klay Thompson ficar, e dependendo de como for, o Golden State Warriors acabar negociando o Kevin Durant por conta da lesão, mas aí porque ele precisa de jogadores defendendo a franquia. E é por isso mesmo que eu tenho me perguntado o que o Golden State Warriors vai fazer, já que, né, precisa se reforçar. Então, por favor, executivos do Warriors, me expliquem. Porque, pra mim, faz muito sentido o elenco continuar lá, fechadinho e tal, assim, todo unido. Mas e aí, né? Vocês vão jogar só com Curry a temporada inteira? Então vai ser o Curry, Iguodala e o Draymond Green e acabou. É isso. Sei lá, hein? Acho que vocês não vão muito longe, não. Tudo bem que a temporada regular é mais sussa, né? Mais tranquilona, mas... A segunda franquia que eu acho que vai influenciar muito o mercado a partir do dia 1º é o Houston Rockets. Tá, mas o que aconteceu em Houston? Alguém consegue me explicar? Porque tudo bem, eu sei ali que eles não souberam negociar ali na pós-temporada passada, ficaram nisso, não vamos extrapolar o teto da luxúria, e aí trouxeram o Carmelo Anthony, eles perdem defensores e traz o Carmelo. Mas tudo bem, né? Tipo, beleza. Chegou, foi lá, foi atropelado pelo Golden State Warriors, paciência. Mas aí o elenco explodiu, né? O que todo mundo já sabia e só faltava era aquela coisa, né? Todo mundo sabe, a gente só tá esperando eles confirmarem. A relação do elenco não era tão interessante, eis que surgiu na internet rumores que do céu. Os executivos do Rockets colocaram o elenco todo à venda. Disseram aí que ninguém é intocável e deixaram todos os jogadores disponíveis a trocas. E aí você tem aí a James Harden, Chris Paul, Clint Capela, que são jogadores que seriam titulares aí em quase todas as franquias da NBA, sem sombra de dúvidas. Mas, né, aparentemente ninguém se mostrou ali interessado nos jogadores do Rockets. Existem até uma boataria que o Knicks chegou ali com uma grana, né, compensação financeira para poder contar com o Chris Paul, mas o Rockets disse não. E eu vou falar aqui para vocês, qual que é o problema do Houston Rockets? O problema do Houston Rockets se chama Mike D'Antoni. Manda esse cara embora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tipo, qualquer técnico que fosse bom de elenco ali, qualquer técnico que tivesse culhão para comandar um elenco, teria chegado longe. Teria feito uma campanha melhor, não teria patinado no começo da temporada. O problema é Mike D'Antoni, pelo amor de Deus. E só os executivos do Rockets não entenderam. Sei lá o que tá acontecendo. Ele deve fazer uns churras muito loucos lá no Texas pros caras continuarem com ele, porque, velho, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. De novo, o D'Antoni só foi bom só no run and gun
tá? Do Phoenix Suns quando tinha o Leandrinho. Então, ou vocês demitem o D'Antoni, ou repatriam aí o Leandrinho para ver se dá certo em alguma coisa. Ele precisa de um sexto homem e um sexto homem cabuloso, tá? Tenta trazer o Lou Williams. Eu sei que vocês não vão conseguir e é isso. Então, manda o cara embora. É verdade. A terceira franquia é o Boston Celtics. Galera, na temporada passada eu cheguei a cravar que o Boston Celtics iria longe nessa temporada. O Boston Celtics só precisava, eu falei algumas vezes durante essa temporada também, o Boston Celtics só precisava de um elenco sadio. E aí chegou ali, né, mais ou menos, mas o problema não era a saúde e integridade física dos jogadores, era realmente o relacionamento das peças ali, que ficou claro aí que as peças não funcionavam mais juntas. O Kyrie Irving... Já ficou muito claro que ele não gosta, né, nem do elenco, ele não gosta da cidade, né? Tem até uma história que ele tinha uma rádio metendo pau nele, ele ligou pra rádio se fazendo por uma outra pessoa, só pra se defender, e aí os caras descobriram. Enfim, o elenco já era. O Al Horford não fez aí a sua player option por mais um ano para tentar renegociar um contrato. Pensando no futuro da franquia, ele queria um contrato menor por mais anos, e aí a franquia disse não, ele queria um contrato de 4 anos, a franquia ofereceu um contrato de 3, e aí o Al Horford vai ficar disponível no mercado, ninguém sabe qual será a situação física do Gordon Hayward, o Terry Rozier não foi o mesmo Scary Terry de sempre, enfim, o elenco tá ali, né, veio que veio ali, né, se segurando. Foi aquela coisa, a gente não se gosta, mas ninguém solta a mão de ninguém, mas aí, por eles não se gostarem, ninguém corria por ninguém, e o elenco tá aí, e aquilo, é só do Al Horford falar que não vai renovar com o Boston Celtics, milhares de franquias aí já começaram a falar o nome do cara. O Kyrie Irving já é colocado como um jogador do Brooklyn Nets e ao mesmo tempo um jogador do Los Angeles Lakers por ele ter dito que ia jogar com Anthony Davis. O Knicks ainda quer o Kyrie Irving. Enfim, existem aí algumas franquias que só por eles terem falado que eles não vão ficar no Boston Celtics, já se mexeram, já mostraram interesse, já começaram a marcar as suas reuniões. Então, tudo que acontecer no Boston Celtics vai sim influenciar a temporada inteira, as negociações da NBA. Mas ok, eu falei dessas 3 franquias porque essas 3 podem influenciar o mercado diretamente. Mas a gente tem que parar para pensar em quem tem dinheiro para gastar nessa pós-temporada, porque não é só, vamos às compras e é isso. As franquias aí, elas se importam com o teto da luxúria, se importam com os valores de mercado, e para quem não entende muito sobre isso, dá uma olhadinha no vlog do Silver, ou melhor, no meu vlog, porque lá eu explico um pouquinho sobre teto da luxúria, sobre as multas, sobre as negociações, sobre alguns termos utilizados aí na pós-temporada durante essas negociações da NBA, então dá uma passadinha lá, porque é bem interessante para vocês. Então, olha lá, eu trouxe aqui 5 franquias que tem espaço no teto salarial para possíveis negociações. As 5 primeiras, da que tem mais dinheiro, tá? Isso pensando nas 30, eu trouxe só as 5 primeiras. Da que tem mais dinheiro disponível a partir do dia 1º e para que tem menos. Então nós temos aí o Brooklyn Nets com 66 milhões de dólares, o New York Knicks com 59 milhões de dólares, o Sacramento Kings também com 59 milhões, Philadelphia 76ers com 58 milhões e o Los Angeles Clippers com 54 milhões de dólares. Então essa daí é o top 5 das franquias que tem espaço no teto salarial. Mas aí eu olhei toda a lista das 30, pensando ali em algumas possibilidades. Eu trouxe aqui para vocês as 5 franquias que devem se mexer muito no mercado na próxima temporada, porque elas precisam reforçar o elenco de alguma forma e elas querem alguma coisa assim, beleza? A primeira delas é o Los Angeles Lakers, que tem 23 milhões de dólares disponíveis. Eu parei ali só nos 2 primeiros números dos milhões, tá? Então tem ali essas coisas dos milhares, aí 500 mil, 100 mil para depois dos milhões, beleza? Mas começamos aí do Los Angeles Lakers. E por que o Lakers? Porque o Lakers já trouxe o LeBron na temporada passada, trouxe o Anthony Davis agora, e ele tem espaço para trazer aí
dependendo da negociação, uma outra estrela. E aí o mercado, os jornalistas que falam muito sobre as negociações da NBA sempre colocam uma terceira estrela, né, com o Lakers montando um Big Three. Mas, né, o Lakers também tem que parar para pensar que aí tem vários contratos de um ano que eles fizeram aí, Lance Stevenson, Rajon Rondo, enfim, tem esses jogadores que chegaram depois do LeBron James, e o Lakers precisa aí trazer umas 3, 4 peças além de um outro jogador para formar esse Big Three. Mas esse espaço no teto salarial, mais as extensões de contrato que existem, dá para o Lakers trazer aí uma estrela e um ou dois jogadores de peso, além de contar, acredito que com jogadores do South Bay Lakers, a equipe da G-League. Então o Lakers deve investir pesado, porque agora, com o LeBron James e o Anthony Davis, é um elenco diferente que chama muito mais atenção, muito mais fácil de seduzir os free agents na temporada. Eles devem ir atrás aí de mais um shooting guard ou point guard para ajudar ali o LeBron James e o Anthony Davis. A segunda franquia que eu acredito que deva se mexer muito é o Dallas Mavericks. Eles têm disponíveis 46 milhões de dólares. E aí, né, já tem o Porzingão da massa e agora o Rookie of the Year, Luka Doncic, Haleluca. Tem que sempre parar aqui. Haleluca. Então eles contam agora com o Rookie of the Year e o Porzingão da massa, os dois aí estrangeiros mais cobiçados da liga. Então eles têm espaço para trazer uma estrela, dependendo das negociações, até 2 estrelas. E aí tem ainda o Dirk, que se aposentou. Então eles vão montar um elenco muito, muito interessante. E aí eu acredito que eles vão sim trazer um All-Star que seja bom de grupo, 2 All-Star ali meia boca que sejam bons de grupo, pensando aí que eles precisam de espaço pro Porzingão voltar a jogar o que era o Porzingão e pro Luka Doncic continuar sendo o queridinho da NBA por anos e anos e anos. Philadelphia 76ers, pra mim, é uma das 5 franquias que vão pesado no mercado. Jimmy Butler tá virando agente livre. Galera, 2 anos seguidos nos playoffs. Eu acredito que tudo isso seja planejado por parte do The Process. O The Process não é só o Joel Embiid, é todo como eles formataram esse elenco. Então acredito sim que eles vão investir pesado, afinal também é um elenco fácil de seduzir alguém para ir para lá. Porque aí você tem o Ben Simmons, monstruoso, Joel Embiid, monstruoso, 2 anos seguidos nos playoffs. Cara, eles caíram ali pro Toronto Raptors naquela cesta milagrosa do Kawhi. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Então, não, eles vão conseguir trazer alguém sim, eles têm espaço na folha salarial para isso, eles conseguem trazer aí jogadores tranquilamente. O Indiana Pacers, para mim, também é uma das franquias que vão pesado no mercado. Eles têm um teto salarial parecido com o teto do Boston Celtics, mas eles têm a tranquilidade que o elenco Celta não vai ter. Porque o elenco Celta tá querendo alguma coisa, é uma franquia que é a franquia que tem mais títulos da NBA, né? São 17 títulos, eles estão nessa carência desde aí do Big Five, né? Então, e aí eles tentaram montar um novo Big Five que não deu certo. O Al Horford, que era uma das estrelas da franquia, tá indo embora. O Kyrie Irving, que chegou lá muito ovacionado, também tá indo embora. Enfim, os Celtics não tem essa mesma tranquilidade que o Indiana aí, galera. O Oladipo, ele vai chegar lá babando. O Indiana chegou longe sem o Oladipo. Imagina o que eles vão fazer com o Oladipo. Agora imagina o que eles vão fazer com o Oladipo e mais um. O cara que for pra lá, ele vai pra lá pra ser feliz, ouvindo o Oladipo cantando ali nas viagens, tranquilão, né? Porque é o Indiana e tudo mais. Então, galera, tipo, o Indiana ele vai sim pesado e o Indiana vai novamente pros playoffs e é torcer pra ninguém se machucar, porque, né? Pelo amor de Deus. It took 4 years, 3 months, 2 weeks and a Sunday for you to love me Monday. All it took was 1 day for me to love you. 4 years, 3 months, 2 weeks and a Sunday for you to love me Monday. Eu deixei para a 5ª posição a sensação dessa temporada.
E eu vou falar até para essa câmera aqui, ó. Se você tá aí, ó, agora, para aí, se você tá pensando que a sensação dessa temporada é o Toronto Raptors ou o Milwaukee Bucks, a sensação dessa temporada é Los Angeles Clippers. What? Galera, o clipão do meu amigo DPC foi longe. Foi o que eu tenho falado, assim, o Clippers chegou nessa temporada para mostrar que deuses sangram. Galera, ele conseguiu jogar a pressão que não existia no Golden State Warriors durante os playoffs. Agora imagina o que o Clippers pode fazer trazendo um jogador aí no calibre de um Kevin Durant e mais um pivôzinho interessante. Pode ser até o DeMarcus Cousins. Imagina o DeMarcus Cousins e, sei lá, algum free agent aí no calibre do Kevin Durant. Tudo bem que ninguém é o Kevin Durant, mas imagina agora o elenco fazendo isso. Porque eles têm teto salarial para isso. Eles têm teto salarial para trazer 2 ou 3 jogadores tranquilamente. Então, para mim, aí dos 5, eu ousaria dizer aqui que dos 5 ainda é o favorito a trazer aí pelo menos um nome muito cobiçado no mercado. Eu vou até preparar um outro vídeo falando sobre algo que eu li na internet esses dias que envolve aí um certo processo da Nike e New Balance. Mas aí agora você tá se perguntando, pô, Silver, e o Brooklyn Nets? E o New York Knicks? Galera, vamos lá. O Nets, eles não sabem o que eles querem. Eles têm espaço sim na folha salarial, né? Eles vão ter esse espaço, mas eles estão naquela, eu não sei se eu quero o D'Angelo Russell, eu não sei se eu quero o Kyrie Irving, eu não sei se eu quero os dois. E aí eu tenho duas divas brigando ali por um lugar. E galera, o D'Angelo Russell nesse momento é muito melhor para o Nets do que o Kyrie Irving, e eles não sabem se eles querem o D'Angelo Russell. Tanto que o Lakers está já paquerando um retorno do D'Angelo Russell, e se ele voltar para o Lakers vai ficar imparável ali, porque o D'Angelo Russell nessa temporada ele foi imparável. Mas, né, então, o Nets não sabe o que quer. O Knicks já provou aí historicamente que não sabe negociar e tá numa sede aí de 45 anos por títulos da NBA. Né? É mais fácil eles acabarem colocando o Phil Jackson de volta em quadra para jogar do que conseguir negociar alguém, porque os caras já provaram que não sabem negociar. Eles tentaram, por compensação financeira, trazer o Chris Paul de um elenco rachado e não conseguiram, galera. Olha o nível de poder de negociação do Knicks. Eles ofereceram dinheiro, né? Eles não ofereceram ativos. Então você tem dinheiro, você tem lá dólares que valem mais do que barras de ouro, né? Então você tem lá os dólares para conseguir trazer quem vocês quiserem, e eles não conseguiram fazer isso. É o cúmulo do negócio. E quem for pro Knicks agora não vai contar com a paciência do torcedor do Knicks. Quem for para Nova York, quem for para Big Apple, não vai conseguir contar com essa paciência do torcedor. Como eu disse, 45 anos esperando alguma coisa. Enfim, o mercado da NBA vai abrir as suas portas e, galera, é quase como ganhar um título da NBA, essa coisa do mercado, que é sensacional. Porque eu até tava lembrando aqui da negociação do LeBron James, assim, virou o mercado, o Lakers anunciou o LeBron James, era 1h da manhã, eu não parava de receber mensagem de galera falando do LeBron James no Los Angeles Lakers. Então imagina agora, essa aqui é sim uma das melhores pós-temporadas, pensando nessa coisa de mercado, nessas especulações, porque tem uma quantidade absurda de free agents aparecendo no mercado agora, os contratos que eram esses contratos muito mal feitos por conta do aumento do teto salarial da NBA. Então, para quem também não sabe, você não pode guardar dinheiro de uma temporada para a próxima, você tem um piso e um teto que você tem que se manter, você não pode ficar abaixo nem acima, senão você paga multa abaixo, paga multa acima, e aí as franquias acabavam negociando contratos absurdos para não ficar pagando essas multas. Aí os jogadores que tinham esses contratos, eles estão tendo esses contratos encerrados, então muita coisa interessante vai acontecer sim, beleza? É isso, galera. Esse foi o Basquetebol Bulletin dessa quarta-feira. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, compartilha, vamos continuar fazendo o canal crescer. Já passamos aí os 1.600 inscritos, pra muita gente é pouca coisa, pra mim é sensacional, tá certo? É isso, galera. Abraço.